Imagine enfrentar as provas mais difíceis da vida sem uma orientação clara, preso em uma luta constante contra a ansiedade, o medo e a incerteza. Frequentemente, nos encontramos desejando ter uma bússola interior, algo que nos ajude a nos manter firmes em meio à tempestade. Sentimos-nos perdidos, presos em uma vida que parece estar fora do nosso controle, enquanto cada desafio e cada golpe nos faz duvidar mais de nós mesmos. Este conflito constante não só afeta a nossa paz, mas também nos tira a força, deixando-nos cada vez mais vulneráveis diante das dificuldades que parecem nunca ter fim. Se você já sentiu que o peso do mundo está sobre os seus ombros, que não importa o quanto você lute, sempre acaba no mesmo lugar de desesperança e impotência. Esta mensagem é para você. Há quase 2000 anos, um homem enfrentou essa mesma escuridão e encontrou uma saída. Marco Aurélio, o imperador filósofo, descobriu no estoicismo uma orientação poderosa e radical para superar qualquer adversidade. Hoje, seus ensinamentos nos oferecem uma série de regras atemporais, um mapa para uma vida de equilíbrio, resiliência e força inquebrável. Fique conosco até o final deste documentário e juntos exploraremos as lições estoicas que transformaram um líder em uma lenda. Você descobrirá como as mesmas regras que deram paz a Marco Aurélio podem proporcionar a clareza e a força que você precisa em sua própria vida. Em um mundo onde tantas vozes distraem, este espaço busca ajudar você a se conectar consigo mesmo. Se valoriza essa oportunidade e quer inspirar outros a descobrir sua força interna, curta e inscreva-se no canal. Cada clique nos ajuda a levar essa sabedoria estoica ainda mais longe. Sem mais delongas, vamos começar. A história lembra Marco Aurélio como um dos imperadores mais sábios de Roma e como um filósofo cujas reflexões estoicas influenciam há séculos. Sua vida começa no seio de uma família da alta sociedade romana, onde a influência de seu nome e das figuras ao seu redor moldaram profundamente seu caráter. Marco Aurélio Antonino nasceu em Roma no ano 121, em um ambiente que prometia um destino ligado ao serviço e ao poder. Sua família, parte da classe patrícia, ofereceu-lhe um ambiente de privilégios e oportunidades, mas também de grandes responsabilidades. Seu pai, Marco Ânio Vero, pertencia ao clã dos Ânios, um influente grupo de origem hispânica que desempenhava um papel ativo na política romana. Embora tenha perdido o pai ainda jovem, Marco nunca esteve sozinho em sua formação. Sua mãe, Domícia Lucila, e seu avô paterno, também chamado Marco Ânio Vero, foram figuras centrais em sua vida e na construção de sua personalidade. Domícia Lucila, uma mulher de princípios nobres e caráter humilde, vinha de uma família rica e antiga. Apesar de ter os meios para uma vida opulenta, preferia um estilo simples e longe das extravagâncias da classe alta romana. Esse exemplo de humildade e moderação influenciou profundamente o jovem Marco, que admirava a capacidade da mãe de viver em equilíbrio e sem ostentação. De sua mãe, ele aprenderia o valor da compaixão e da vida simples, valores que mais tarde integraria em sua liderança. Ao mesmo tempo, seu avô, um homem rigoroso e de grande ambição, inculcou-lhe um profundo senso de responsabilidade e serviço. Este avô paterno foi quem assegurou que a família alcançasse o reconhecimento necessário para ser aceita na classe patrícia, o que garantiu que seu nome tivesse um papel destacado na sociedade romana. Assim, sob a orientação de duas figuras com personalidades tão marcantes, Marco Aurélio cresceu em um ambiente que combinava a disciplina e o compromisso do avô com a humildade e generosidade da mãe. Desde muito jovem, Marco demonstrou uma seriedade incomum para uma criança. Sua família observava nele uma maturidade inusitada, e essa seriedade parecia antecipar sua inclinação para a reflexão e o autoconhecimento. Aos 6 anos, o imperador Adriano inscreveu-o na ordem equestre, introduzindo-o na nobreza romana e dando-lhe uma primeira indicação de seu futuro no poder. Esta nomeação não só representava a honra de pertencer a uma elite, mas também exigia dele, desde jovem, uma conduta digna de um nobre, uma expectativa que ele rapidamente cumpriu com dedicação. À medida que Marco crescia,
seu interesse por uma vida austera e disciplinada tornava-se evidente. Na adolescência, demonstrava uma inclinação natural para os ideais da filosofia, especialmente o estoicismo, e buscava uma vida austera, simples e longe dos prazeres superficiais. Disse que, ainda jovem, insistia em dormir no chão e vestir-se com uma capa simples, inspirado nos costumes estoicos. Sua mãe, preocupada com o rigor extremo a que se submetia, o convenceu a dormir pelo menos sobre peles em vez do chão duro. Contudo, esse desejo de viver conforme os ideais de austeridade e fortaleza interior permaneceria nele ao longo de toda a vida. O imperador Adriano, ao observar a maturidade e seriedade de Marco, afeiçoou-se especialmente a ele e deu-lhe o apelido de Veríssimos, o muito verdadeiro. Este nome refletia a essência de Marco Aurélio, alguém honesto, transparente e fiel aos seus princípios. Adriano, que era um homem de vasta cultura e um líder cauteloso, via no jovem Marco um possível sucessor. Embora Marco ainda fosse muito jovem para assumir o trono, Adriano garantiu que ele estivesse rodeado dos melhores mestres e preparado para um futuro na política romana. Durante esses anos de formação, Marco foi instruído nas áreas fundamentais para um nobre romano: literatura, gramática, filosofia, latim e grego. Este conhecimento não só ampliava seu intelecto, mas também lhe dava uma perspectiva ampla e profunda do mundo, preparando-o para enfrentar os desafios da vida pública e de liderança. A influência desses estudos e sua inclinação para a filosofia ensinaram-lhe a valorizar a justiça, a moralidade e o autoconhecimento. Neste ambiente de disciplina, estudo e virtudes familiares, Marco Aurélio começou a se moldar como um líder, ainda sem saber que seu destino o levaria a se tornar imperador. Sua vida não seria apenas a de um governante, mas também a de um filósofo que encontraria na reflexão e na introspecção uma fonte de força para suportar os desafios do poder. Desde esses primeiros anos, Marco demonstrava sinais da grandeza de caráter que o acompanharia pelo resto de sua vida e que o faria transcender como um dos homens mais admirados da história. O ambiente de Marco Aurélio continuava preparando-o para um destino de grandes responsabilidades, mas também de grandes sacrifícios. Seu caráter maduro e seu interesse pela filosofia destacavam-no entre seus pares, e seu desejo de viver de acordo com princípios virtuosos tornava-se cada vez mais evidente. Sua educação foi rigorosa e completa, e sob a supervisão do imperador Adriano, Marco recebeu uma formação que abrangia todos os aspectos necessários para um futuro governante. À medida que avançava em sua adolescência, Marco começou a mostrar um interesse ainda mais profundo pela filosofia, especialmente pelo estoicismo, uma doutrina que ensinava a importância da virtude, do autocontrole e da indiferença ao sofrimento e ao prazer. Essa filosofia, que valorizava a razão e a força interior, se alinhava ao seu caráter e lhe proporcionava as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios que o aguardavam. Seu compromisso com o estoicismo era tão forte que adotou hábitos de vida que muitos consideravam radicais. Usava uma capa grega simples e dormia no chão, rejeitando os luxos de sua classe. Embora seus familiares tentassem dissuadi-lo, o jovem Marco parecia decidido a adotar uma vida austera e focada no fortalecimento de seu caráter. O imperador Adriano, impressionado pela seriedade e disciplina do jovem, decidiu que era hora de envolvê-lo na vida pública de Roma. Este primeiro passo não apenas o introduziu à política, mas também o expôs à realidade da vida no poder. Adriano via em Marco um potencial sucessor, alguém capaz de guiar Roma com sabedoria e justiça, e para isso começou a lhe conceder responsabilidades que lhe permitiriam adquirir experiência na administração dos assuntos do Estado. Aos 14 anos, Marco Aurélio recebeu a toga virilis, um símbolo de sua transição para a idade adulta e de seu compromisso com o Império Romano. Vestir a toga virilis significava deixar para trás a infância e assumir as responsabilidades de um cidadão romano adulto. Naquela cerimônia, ele se desfez do amuleto que carregava no pescoço desde o nascimento, um símbolo de proteção, e com isso,
deixava sua infância para assumir um papel público. Marco estava pronto para enfrentar o mundo que o aguardava. Um mundo cheio de desafios e obrigações, onde seu caráter seria constantemente testado. Logo surgiram desafios em sua vida familiar. Sua mãe, preocupada com o bem-estar de sua irmã Ania Cornifícia Faustina, pediu a Marco que compartilhasse com ela a herança que seu pai havia deixado. Marco não apenas atendeu ao pedido, mas permitiu que sua irmã tomasse toda a herança, incluindo a parte que caberia à sua mãe. Esse gesto, que refletia sua generosidade e sua falta de apego aos bens materiais, fortaleceu ainda mais sua reputação como um jovem nobre de princípios elevados. Adriano, que apesar de estar frequentemente ausente de Roma, mantinha um interesse constante pelo desenvolvimento de Marco, nomeou o prefeito honorário de Roma durante o Festival Latino, um evento realizado na cidade de Albano. Essa nomeação, apesar da juventude de Marco, mostrava a confiança que o imperador depositava nele e o expunha à interação com os magistrados e figuras de autoridade em Roma. Durante essa experiência, Marco demonstrou uma habilidade notável para lidar com o ambiente político, o que aumentou ainda mais a estima que Adriano sentia por ele. Foi neste mesmo período que Marco começou a estudar sob a tutela de Apolônio de Calcedônia, um renomado filósofo estoico. Apolônio ensinou a Marco não apenas os princípios teóricos do estoicismo, mas também como aplicar esses ensinamentos no cotidiano. Sob a influência de seu mestre, Marco tornou-se um estudante devoto e reflexivo, comprometido em viver de acordo com os ideais filosóficos que estava aprendendo. Esse desejo de aderir ao estoicismo o levou a desenvolver uma força interior que seria essencial nos anos seguintes. Outra figura de grande influência em sua vida foi Fronto, um renomado orador e advogado em Roma, que lhe ensinou a arte da retórica e da eloquência. Marco tinha um profundo respeito e carinho por Fronto, e essa relação se tornou uma das mais importantes de sua formação. Ao longo de seus estudos, Marco mostrava grande disposição para aprender e aceitava de bom grado as críticas de seu mestre, consciente de que cada lição o aproximava mais de ser um líder sábio e equilibrado. Em uma ocasião, Fronto descreveu-lhe um dia em que passou colhendo uvas e trabalhando com os homens em uma propriedade de Antonino, lembrando-o de que a liderança também implica a capacidade de entender e valorizar o trabalho dos outros, por mais simples que seja. No entanto, sua formação não foi apenas acadêmica ou filosófica. Adriano também considerava importante que Marco conhecesse a vida militar e adquirisse experiência na arte da guerra. Embora Marco não demonstrasse uma inclinação natural para a vida militar, entendia que o dever de um imperador incluía a defesa do império. Assim, sob a supervisão de mentores cuidadosamente selecionados, começou a instruir-se em estratégias de combate e defesa, consciente de que um dia poderia precisar desses conhecimentos para proteger Roma. Esses anos de aprendizado foram essenciais para o desenvolvimento de Marco Aurélio. Cada mestre, cada experiência e cada lição se entrelaçaram para formar um líder equilibrado e um homem de princípios sólidos. Marco não estava apenas se preparando para assumir o poder, mas também desenvolvendo uma visão de mundo baseada na justiça, na razão e na compaixão. Seu compromisso com a virtude e o bem comum o diferenciava de outros nobres romanos, que frequentemente estavam mais interessados no poder e nas riquezas. Marco via o poder como uma responsabilidade e não como um privilégio, e essa convicção se tornaria uma das características distintivas de seu reinado. No fundo, Marco Aurélio já mostrava sinais de ser um governante diferente, um homem disposto a colocar seus ideais acima de suas ambições pessoais. Em uma Roma marcada por intrigas e lutas pelo poder, sua integridade e sua força moral o destacavam como um jovem destinado a deixar uma marca duradoura na história. Este período de sua vida, embora cheio de desafios e sacrifícios, foi fundamental para o desenvolvimento de seu caráter e para o crescimento de sua determinação em viver conforme os princípios que ele tanto valorizava. Enquanto Marco Aurélio crescia, sua vida se entrelaçava cada vez mais com os desafios e as responsabilidades da vida pública. Sua visão de Roma,
era profunda e ambiciosa, mas também acompanhada pela humildade e autoconsciência que ele tanto valorizava. Durante esse tempo, não se concentrava apenas na filosofia ou na retórica, mas também aprofundava-se nos princípios de administração, direito e gestão financeira. Os ideais do estoicismo continuavam a guiá-lo, e seus ensinamentos entrelaçavam-se com seus novos aprendizados, dando-lhe uma perspectiva única sobre poder e liderança. Em 136, Adriano, ciente de que sua saúde começava a deteriorar-se, decidiu que era necessário estabelecer uma linha sucessória sólida. Adriano, que havia observado de perto o desenvolvimento de Marco, considerava que seu caráter era adequado para liderar, mas também entendia que Marco ainda era muito jovem para assumir o trono. Assim, tomou uma decisão que marcaria o rumo da vida de Marco Aurélio. Adriano adotou como herdeiro Antonino Pio, um homem de grande integridade, com a condição de que este, por sua vez, adotasse Marco Aurélio como seu próprio filho e sucessor. Esse acordo, embora cheio de intrigas e considerações políticas, representava uma transição cuidadosa e calculada para um governo eventualmente liderado por Marco Aurélio. A adoção formal de Marco na família imperial conferiu-lhe um novo título e aproximou-o um passo mais do trono. Além disso, este ato formalizava a responsabilidade que recaía sobre seus ombros e que ele já começava a assumir com grande senso de dever. Paralelamente, Marco Aurélio foi noivo de Faustina, a filha de Antonino Pio, uma jovem de caráter forte e espírito independente. Esse compromisso, que fortalecia os laços familiares na linha imperial, marcou outro marco na vida de Marco, que começava a entender que seu destino não lhe pertencia mais apenas a ele, mas estava entrelaçado nos desígnios do Império Romano. O noivado com Faustina simbolizava não apenas um laço familiar, mas também uma aliança política que consolidaria sua posição como futuro imperador. À medida que seu papel na política romana aumentava, Marco começou a assistir às reuniões do Senado, onde aprendeu em primeira mão sobre as dinâmicas e os desafios do governo. Embora jovem, suas intervenções demonstravam uma maturidade e um julgamento que surpreendiam a muitos. Marco ouvia com atenção, analisava e respondia com calma e clareza, refletindo seus princípios filosóficos. A influência de sua educação estoica era evidente. Sua presença irradiava serenidade e concentração inabaláveis, qualidades pouco comuns no ambiente político romano, cheio de tensões e ambições desmedidas. Antonino Pio, ciente das capacidades de Marco e de seu futuro papel, confiou-lhe uma série de responsabilidades administrativas, permitindo-lhe ganhar experiência na gestão dos assuntos do Estado. Marco assumia essas responsabilidades com dedicação, e logo ficou evidente que ele não era apenas um estudante brilhante, mas também um líder nato. Suas decisões refletiam prudência, justiça e compaixão, e muitos de seus contemporâneos começaram a vê-lo como uma figura excepcional dentro da aristocracia romana. Esse período também foi uma época de aprendizado emocional para Marco. Apesar de seu foco nos deveres e nos estudos, começou a formar uma relação mais próxima com Faustina, uma jovem de espírito livre e com grande inteligência. Embora, a princípio, suas vidas e personalidades parecessem contrastar, Marco encontrava nela uma companheira que compartilhava seu amor por Roma e sua dedicação ao bem-estar do império. Faustina, com sua vitalidade e determinação, tornou-se um apoio constante para Marco, que a via como alguém capaz de desafiar suas ideias e lhe oferecer uma perspectiva nova. Sua relação, embora marcada pela política, também era repleta de uma autenticidade que poucos em sua posição experimentavam. No entanto, Marco não se deixava levar pelo romantismo da vida na corte. Ele sempre lembrava os ensinamentos de seus mestres e as reflexões estoicas que guiavam suas ações. Sua conexão com a filosofia era tão profunda que, em momentos de pressão, costumava se retirar para refletir e meditar, buscando na calma e na introspecção a força para enfrentar suas responsabilidades. Ele sabia que o poder tinha a capacidade de corromper e mudar as pessoas, e estava determinado a não ceder a essas tentações. Em seus momentos de meditação,
lembrava-se de que seu propósito não era engrandecer-se, mas servir a Roma com honra e justiça. O tempo avançava, e com a morte de Adriano, Antonino Pio assumiu o trono como imperador. Marco tornou-se seu principal conselheiro e um apoio fundamental para seu governo. Sua dedicação e prudência tornavam-no indispensável para Antonino, que confiava plenamente nele. Embora ainda jovem, Marco demonstrava uma capacidade de julgamento que o destacava entre os senadores e nobres de maior experiência. Antonino valorizava especialmente a lealdade e a ética de Marco, e frequentemente o elogiava por seu senso de justiça e disposição para sacrificar-se pelo bem comum. Durante esse tempo, Marco Aurélio começou a redigir suas primeiras reflexões pessoais, notas que mais tarde se tornariam a obra conhecida como Meditações. Nessas páginas, Marco registrava seus pensamentos sobre a virtude, o dever e o propósito da vida. Seus escritos eram uma tentativa de manter a clareza e o foco em um mundo cheio de distrações e tentações. Cada reflexão era um lembrete da importância de viver conforme os princípios estoicos e de não se deixar levar pelas emoções ou pelas influências externas. Marco via nessas meditações uma maneira de fortalecer seu espírito e de lembrar quem ele realmente era, acima do título e das expectativas dos outros. A vida na corte romana ensinou muito a Marco sobre as complexidades do poder e as intrigas que rodeavam o trono. Ele observava os nobres e senadores e aprendia com seus erros e acertos. Mas, ao contrário de muitos, Marco não buscava o poder pelo poder em si. Seu desejo era guiar Roma para uma era de paz e prosperidade. Ele sabia que seu dever era com o povo e não com os privilégios da nobreza, e essa convicção o transformou em uma figura respeitada e admirada. Ao olhar para o futuro, Marco compreendia que seu caminho não seria fácil. Os desafios eram numerosos, e ele sabia que a estabilidade de Roma dependia de decisões difíceis e de sacrifícios pessoais. No entanto, ele estava pronto para enfrentar qualquer adversidade. Com a orientação de Antonino Pio e a inspiração de sua filosofia estoica, Marco Aurélio avançava em direção ao seu destino, determinado a se tornar o imperador que Roma precisava. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para se inspirar na grandeza e sabedoria de Marco Aurélio. Inscreva-se e comente: "A força está em mim", para reafirmar seu compromisso com uma vida guiada pelo propósito e pela reflexão. Este é apenas o primeiro passo rumo a uma existência plena e consciente. Ao se aprofundar na história deste imperador filósofo, você descobrirá princípios que podem transformar a forma como enfrenta a vida. Não perca! Este legado pode ser a inspiração que você tanto procurava. Vamos em frente. A liderança de Marco Aurélio logo seria posta à prova quando as tribos bárbaras começaram a cruzar as fronteiras do império, ameaçando desestabilizar as províncias do norte. Embora sempre tivesse preferido a paz, Marco compreendia que devia proteger seu povo e que a diplomacia nem sempre era suficiente para conter as tensões. As tribos germânicas, em particular, tornaram-se cada vez mais ousadas, avançando em direção às fronteiras romanas e desafiando a autoridade imperial. A ameaça não podia ser ignorada, e Marco sabia que enfrentá-lo seria inevitável. Apesar de não ter uma inclinação natural para a guerra, Marco aceitou o desafio com a mesma determinação que aplicava em todos os aspectos de sua vida. Acompanhado por Lúcio Vero, seu co-imperador, partiu para o norte para liderar pessoalmente as campanhas militares. Marco entendia que a presença de um imperador no campo de batalha não só fortalecia a moral de suas tropas, mas também lhe permitia tomar decisões estratégicas com uma compreensão mais profunda da situação. No fronte, Marco mostrou-se um líder firme e calculista, sempre buscando maneiras de minimizar as perdas e proteger seus soldados. As campanhas militares foram longas e árduas. As condições no norte eram difíceis, e as tribos germânicas defendiam-se com uma ferocidade que testava a resistência do exército romano. Durante esses anos, Marco Aurélio desenvolveu uma grande empatia por seus soldados e compartilhava com eles as dificuldades do acampamento,
recusando-se a receber um tratamento especial. Sua atitude estoica e disposição para suportar o sofrimento ao lado de seus homens lhe renderam o respeito e a lealdade de suas tropas, que o viam não apenas como um líder, mas também como um companheiro na adversidade. Entretanto, em meio a esses conflitos, Roma enfrentou outra ameaça devastadora, uma praga que se espalhou rapidamente e dizimou a população romana, afetando tanto soldados quanto civis. A doença, conhecida como a peste antonina, enfraqueceu gravemente o império, reduzindo o número de soldados disponíveis e afetando a economia. Marco Aurélio, longe de cair em desespero, enfrentou essa crise com serenidade e determinação. Ele utilizou seus conhecimentos de medicina e rodeou-se dos melhores médicos da época para tentar conter a praga, embora soubesse que seus recursos eram limitados. Apesar das perdas e das dificuldades, Marco recusou-se a abandonar a campanha. Seu senso de dever e compromisso com a defesa do império eram inquebrantáveis. A peste continuava a fazer vítimas, mas ele mantinha a disciplina e a ordem entre suas tropas, convencido de que a coragem e a perseverança eram a chave para superar qualquer obstáculo. Em suas meditações, Marco refletia sobre a natureza da adversidade e sobre como cada desafio era uma oportunidade para fortalecer seu caráter. Seus escritos desse período refletem um homem que buscava encontrar paz e clareza em meio ao caos, lembrando a si mesmo que as circunstâncias externas não podiam afetar sua paz interior se ele não permitisse. À medida que a guerra avançava, Marco também teve que enfrentar a perda de seu irmão adotivo e co-imperador, Lúcio Vero, que morreu durante a campanha. A morte de Lúcio foi um golpe pessoal e político, pois Marco confiava nele como seu companheiro de liderança. No entanto, sua filosofia estoica o ajudou a aceitar essa perda com serenidade, lembrando a si mesmo que a vida era transitória e que a morte era uma parte natural da existência. A morte de Lúcio não fez Marco vacilar em sua missão. Pelo contrário, ele comprometeu-se ainda mais a defender o império e a conduzir Roma a uma época de paz e estabilidade. Enfrentando múltiplos desafios, Marco Aurélio teve que tomar decisões difíceis para assegurar a sobrevivência do império. Em um ato de sacrifício, decidiu vender grande parte das propriedades e bens pessoais do palácio para financiar o exército, demonstrando assim seu compromisso com o bem-estar do povo romano. Esse ato de desapego material foi aplaudido por seus contemporâneos, que viram nele um gesto de lealdade e generosidade sem precedentes. Marco via essa ação como uma maneira de mostrar que seu apego estava com Roma e não com as riquezas que sua posição lhe oferecia. A guerra nas fronteiras do império continuou por vários anos, e Marco Aurélio teve que enfrentar novas incursões e ataques. No entanto, seu enfoque não era apenas militar. Marco entendia que para alcançar uma paz duradoura, precisava estabelecer relações de respeito com as tribos germânicas e buscar acordos que beneficiassem ambas as partes. Ao longo de suas campanhas, mostrou uma abordagem diplomática e pragmática, buscando estabelecer alianças com algumas tribos para isolar as mais hostis. Essa estratégia permitiu-lhe ganhar terreno e consolidar a paz em várias regiões, demonstrando que sua visão de liderança ia além da conquista e da força. Um dos momentos mais memoráveis dessas campanhas foi o Milagre da Chuva, um evento em que, segundo relatos, o exército romano, cercado e exausto sob um sol abrasador, foi salvo por uma tempestade repentina que lhes permitiu saciar a sede e vencer uma batalha crucial. Esse acontecimento, interpretado por muitos como um ato de intervenção divina, foi representado na coluna de Marco Aurélio em Roma, um monumento que celebra suas vitórias e que ainda hoje se ergue como testemunho de sua liderança. Marco, no entanto, mantinha-se humilde diante de tais eventos, lembrando sempre que o verdadeiro mérito residia na perseverança e disciplina de seus homens. Ao retornar a Roma, após anos de campanha, Marco encontrou uma cidade enfraquecida pela peste e pela guerra. Sua visão de governo, no entanto, continuava intacta,
e ele continuou promovendo reformas para fortalecer o sistema de justiça e melhorar a vida de seus cidadãos. As dificuldades que enfrentara no campo de batalha não haviam enfraquecido seu caráter. Pelo contrário, haviam-no tornado mais compassivo e decidido a governar com integridade. Marco entendia que a paz que alcançara nas fronteiras deveria ser acompanhada por uma paz interna no império, e dedicou seus esforços para reconciliar as facções e estabilizar a economia. Com o tempo, Marco Aurélio tornou-se um símbolo de resistência e fortaleza para o povo romano. Sua habilidade para enfrentar adversidades com calma e dignidade inspirava seus cidadãos, que o viam como um líder incorruptível e próximo às dificuldades de seu povo. Marco não governava a partir do luxo ou da arrogância. Era um imperador que vivia de acordo com seus princípios, e seu exemplo servia como um lembrete de que a verdadeira liderança estava no serviço altruísta e na busca pelo bem comum. As meditações que escreveu durante esses anos revelam um homem que, apesar de estar na posição de maior poder do mundo conhecido, encontrava sua paz e propósito na humildade e na aceitação de seu papel no universo. Cada reflexão era um lembrete de que, embora o poder e as riquezas fossem efêmeros, a virtude e a sabedoria eram os verdadeiros guias para uma vida plena. Marco Aurélio alcançou uma compreensão profunda da vida e de seu lugar no mundo, e seus ensinamentos estoicos tornaram-se seu legado mais duradouro, um presente para as gerações futuras que buscavam sabedoria em meio à incerteza. Ao retornar a Roma após anos de campanhas militares, Marco Aurélio enfrentou um império enfraquecido pelas perdas humanas e econômicas. Os estragos da guerra e da peste eram sentidos em cada canto de Roma, e a tensão social era evidente. No entanto, Marco, com sua característica calma e perseverança, comprometeu-se a restaurar o bem-estar e a estabilidade. Seu senso de responsabilidade e seus princípios estoicos impulsionavam-no a seguir em frente, apesar do cansaço físico e emocional que trazia consigo. Ele sabia que sua missão ainda não havia terminado e que o povo romano precisava de sua orientação mais do que nunca. Durante esses últimos anos de vida, Marco concentrou seus esforços em consolidar a paz e a segurança do império. Sabia que uma Roma dividida seria vulnerável tanto a ameaças internas quanto externas. Por isso trabalhou incansavelmente para reconciliar as facções e fortalecer as instituições. Por meio de reformas no sistema judicial, buscou garantir que a justiça prevalecesse em cada canto do império. Essas reformas incluíam melhorar as condições para os escravos, facilitar a emancipação e oferecer maiores oportunidades aos cidadãos de classes mais baixas, demonstrando seu compromisso com a equidade e o respeito a todos os habitantes de Roma. Enquanto Roma se recuperava lentamente das feridas da guerra, Marco também promoveu políticas para revitalizar a economia e garantir o abastecimento de recursos essenciais. Ele sabia que a estabilidade do império dependia da prosperidade de seus cidadãos e focou-se em fomentar o comércio e proteger as rotas de transporte que conectavam Roma às suas províncias. Apesar dos desafios financeiros que enfrentava, Marco recusou-se a aumentar impostos excessivamente, pois entendia que sua responsabilidade era aliviar e não agravar as dificuldades de seu povo. Nesses anos de transição, a influência de sua filosofia estoica tornou-se ainda mais evidente. Seu apoio não só nos permite continuar criando conteúdo, mas também impactar e transformar a vida de mais pessoas que precisam desse conhecimento e guia em seu caminho. Assinar é gratuito. Continuemos. Após a morte de Marco Aurélio, Roma ficou nas mãos de seu filho, Cômodo, que rapidamente demonstrou um estilo de liderança muito diferente do de seu pai. Embora Marco esperasse que seu legado de justiça, humildade e virtude inspirasse seu filho, os anos vindouros revelariam uma realidade distinta. Cômodo mostrou pouco interesse nos princípios filosóficos que seu pai tanto valorizava, e logo se tornou um governante conhecido por seu caráter impulsivo e amor pelos prazeres e pelo poder. O contraste entre ambos os imperadores rapidamente se fez evidente, e para muitos cidadãos de Roma,
a perda de Marco Aurélio foi sentida como o fim de uma era de integridade e moralidade na liderança. Contudo, embora Cômodo não tenha continuado o caminho de seu pai, o impacto de Marco Aurélio não desapareceu. Seus ensinamentos e seu exemplo como governante ressoaram no Império e além. As meditações que Marco escrevera em momentos de solidão e reflexão começaram a circular como uma obra de referência para aqueles que buscavam um guia para viver com virtude e clareza em um mundo caótico. Os pensamentos de Marco, registrados nesses textos, transcenderam o tempo e tornaram-se uma fonte de sabedoria universal. Ao longo dos séculos, as meditações de Marco Aurélio influenciaram filósofos, líderes e pessoas comuns em todo o mundo. Sua mensagem sobre resiliência, compaixão e autocontrole tocou muitos, desde imperadores e reis até pensadores e poetas. A simplicidade e profundidade de suas palavras permitiram que cada geração encontrasse nelas algo aplicável à sua própria vida e aos desafios de seu tempo. Para Marco, a filosofia não era apenas uma disciplina acadêmica, mas uma forma de viver que o ajudava a enfrentar as dificuldades e a manter a paz interior. Em suas reflexões, Marco Aurélio lembrava constantemente que o poder e a fama eram efêmeros e que a verdadeira grandeza estava no caráter de uma pessoa. Essa mensagem manteve-se vigente ao longo dos séculos, inspirando líderes que o viam como um modelo a ser seguido. Seu enfoque na virtude como um valor supremo e sua habilidade para encontrar paz em meio à adversidade fizeram de Marco um ícone da filosofia estoica. Muitos o consideraram o arquétipo do governante filósofo, alguém que compreendia que a liderança autêntica não se tratava de controlar os outros, mas de governar a si mesmo primeiro e de servir a comunidade com integridade. Com o tempo, as meditações foram traduzidas para múltiplos idiomas e difundiram-se em diferentes culturas. Na Idade Média, o pensamento estoico de Marco inspirou monges e clérigos que viam em sua filosofia um guia para viver com humildade e em harmonia com a natureza. Durante o Renascimento, a obra de Marco Aurélio foi redescoberta e celebrada por pensadores humanistas que valorizavam seu enfoque na racionalidade e no autoconhecimento. Nessa época, Marco foi reverenciado como um dos grandes sábios da antiguidade, e seus ensinamentos foram integrados aos ideais do renascimento cultural e filosófico. A influência de Marco Aurélio continuou crescendo, e nos séculos seguintes, suas meditações foram lidas por figuras como o filósofo francês Michel de Montaigne, que encontrou em suas palavras uma fonte de inspiração para seus próprios escritos sobre a natureza humana. Na era moderna, pensadores como John Stuart Mill, que defendia a importância da liberdade e da ética na sociedade, também viam em Marco Aurélio um referente moral. Marco representava o equilíbrio entre o poder e a virtude, e seu exemplo lembrava aos líderes que o verdadeiro propósito do poder era servir ao bem comum. O estoicismo, em particular, ressurgiu na era contemporânea, tornando-se uma filosofia popular entre aqueles que buscavam ferramentas para lidar com o estresse e a complexidade da vida moderna. Os ensinamentos de Marco Aurélio sobre a aceitação das circunstâncias e o foco no presente encontraram um novo público em pessoas que, em meio a um mundo de constantes distrações, buscavam paz interior e clareza. Os princípios estoicos de Marco tornaram-se um recurso prático para aqueles que desejavam enfrentar os desafios da vida com uma mente serena e um coração valente. Hoje em dia, o legado de Marco Aurélio continua vivo, e suas palavras continuam a ressoar em uma época que, embora diferente, enfrenta suas próprias formas de incerteza e conflito. Em suas meditações, Marco havia escrito sobre a fugacidade da vida e a importância de viver em harmonia consigo mesmo. Sua mensagem transcendeu o tempo, lembrando-nos que, embora as circunstâncias mudem, os valores de integridade, compaixão e disciplina são eternos. Para muitos, Marco Aurélio é mais que um imperador. É um guia, uma voz que sussurra do passado para ajudar as pessoas a encontrar propósito e equilíbrio em um mundo de constantes mudanças. O monumento a Marco Aurélio em Roma, a majestosa estátua equestre que representa sua liderança e sabedoria,
permanece como símbolo de seu legado. Este monumento, erguido no Capitólio, tornou-se um lembrete da grandeza de um homem que, apesar de ocupar o trono mais poderoso do mundo, viveu com humildade e compromisso com seu povo. A estátua resistiu à passagem do tempo, e muitos a veem como a representação física de um ideal de liderança que se baseia no serviço e na ética. Marco Aurélio deixou um testemunho de vida que continua a inspirar líderes e cidadãos de todo o mundo. Sua mensagem sobre a importância da paz interior, do respeito aos outros e da disciplina em cada aspecto da vida transcendeu os limites da história e encontrou um lugar nos corações daqueles que buscam viver de maneira consciente e significativa. Através de seus escritos, Marco Aurélio nos lembra que, embora o mundo esteja cheio de incertezas, sempre podemos escolher viver com virtude e dignidade, guiados pela sabedoria e serenidade. O nome de Marco Aurélio ressoa hoje como o de um homem que entendeu o verdadeiro valor da vida. Seu legado nos ensina que o poder não define uma pessoa. O que realmente importa é como enfrentamos os desafios e como respondemos às adversidades. Em cada reflexão, em cada pensamento, Marco Aurélio nos convida a olhar para dentro, a buscar a paz em meio ao caos e a lembrar que, embora tudo seja efêmero, os princípios que nos guiam podem ser eternos. Sua vida e seu legado são um lembrete de que a grandeza não está no poder, mas na capacidade de viver de acordo com nossos valores mais profundos. Hoje, mais de 2000 anos depois de sua vida, Marco Aurélio continua sendo uma figura venerada e um modelo de integridade e sabedoria para pessoas de todas as culturas e gerações. As meditações, escritas originalmente como um diário pessoal para seu autodesenvolvimento, tornaram-se uma obra fundamental na história da filosofia. Suas palavras ressoam com aqueles que buscam orientação em um mundo cheio de desafios e complexidades. Em cada página, Marco Aurélio nos lembra que a paz verdadeira e a fortaleza surgem de dentro e que o verdadeiro sucesso na vida não se mede pelo poder ou pela riqueza, mas pela serenidade com que enfrentamos os altos e baixos da existência. Atualmente, os ensinamentos de Marco Aurélio encontraram um novo público no campo da autoajuda e do desenvolvimento pessoal. Pessoas que enfrentam estresse, ansiedade e pressões externas encontram no estoicismo uma ferramenta para manter a calma e a clareza. Em tempos de mudança e adversidade, a filosofia de Marco Aurélio fornece um guia prático para superar os obstáculos sem perder de vista nossos valores e nosso propósito. A filosofia estoica de Marco Aurélio centra-se na ideia de que, embora nem sempre possamos controlar o que acontece ao nosso redor, podemos controlar nossa resposta a esses eventos. Essa lição simples, mas poderosa, moldou a mentalidade de pessoas de todas as idades, desde líderes até indivíduos que buscam viver com mais paz e propósito. Seus ensinamentos incentivam uma introspecção constante, nos encorajando a não nos deixar levar por emoções negativas e a lembrar que cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento e fortalecimento do caráter. Além de sua influência na vida pessoal de milhões, o impacto de Marco Aurélio também foi sentido nos campos de liderança e política. A figura do imperador filósofo, do líder que prioriza a justiça e o bem comum acima do poder e da ambição, é um arquétipo que inspira aqueles que assumem posições de responsabilidade. Para aqueles que precisam tomar decisões difíceis, as palavras de Marco Aurélio são um lembrete de que a liderança autêntica não se trata de controlar os outros, mas de governar a si mesmo primeiro e de servir a comunidade com integridade. Mesmo no mundo empresarial, o pensamento de Marco Aurélio influenciou uma nova geração de líderes que veem no estoicismo uma ferramenta para lidar com a pressão e a responsabilidade. Os princípios de resiliência, paciência e autocontrole são qualidades valorizadas tanto na vida profissional quanto na pessoal. Marco Aurélio nos ensina que, independentemente do título ou da posição, a verdadeira força está na mente e no coração. Em um mundo moderno cheio de distrações, tecnologia e desafios globais, os ensinamentos de Marco Aurélio são mais relevantes do que nunca. Suas reflexões nos inspiram a desconectar do ruído externo
e a focar no que realmente importa: viver de acordo com nossos valores e tratar os outros com respeito e compaixão. Ele nos lembra que a vida é breve e que o tempo é um recurso finito, nos encorajando a viver cada dia com intenção e a dedicar nosso esforço ao que realmente vale a pena. Marco Aurélio tornou-se um exemplo eterno de filosofia em ação. Um homem que, apesar de ocupar o trono mais poderoso do mundo, viveu com humildade, moderação e compaixão. Através de suas palavras, ele nos lembra que o sucesso não se mede em vitórias externas, mas na paz interna que alcançamos ao viver em harmonia com nossos princípios. Para Marco, a grandeza de uma pessoa não reside no que ela possui ou na posição que ocupa, mas em sua capacidade de viver com virtude e enfrentar cada momento com dignidade. Hoje, as meditações continuam a ser lidas, estudadas e admiradas por pessoas de todos os âmbitos. Sua mensagem sobre a importância da autodisciplina, do respeito e da gratidão ressoa com aqueles que buscam uma vida plena e significativa. Marco Aurélio nos deixou um mapa para encontrar paz e sabedoria em um mundo que, assim como o seu, está cheio de incerteza. Suas palavras transcendem as barreiras do tempo e do espaço, convidando-nos a refletir sobre nosso propósito e a lembrar que, em última análise, somos os arquitetos de nossa própria felicidade. O legado de Marco Aurélio perdura, não apenas nas estátuas e monumentos que levam seu nome, mas no espírito daqueles que, inspirados por seus ensinamentos, buscam viver com propósito e clareza. Sua vida e obra são um lembrete constante de que, embora o poder e a fama possam desaparecer, os princípios de virtude e sabedoria são eternos. Marco Aurélio permanece vivo em cada pessoa que decide enfrentar seus medos, superar suas limitações e viver conforme os valores que guiam o espírito humano em direção ao seu maior potencial. Para aqueles que buscam uma orientação em tempos de confusão, as palavras de Marco Aurélio são um convite a olhar para dentro, encontrar a paz na aceitação e lembrar que o verdadeiro valor da vida reside em como escolhemos vivê-la. Embora o mundo continue mudando, a mensagem de Marco Aurélio permanece firme, lembrando-nos de que a grandeza não está no que acumulamos, mas em como agimos, em como tratamos os outros e na capacidade de permanecermos fiéis a nós mesmos em todos os momentos. Sua voz permanece viva, iluminando o caminho para aqueles que desejam viver com integridade e propósito. Em última análise, a história de Marco Aurélio não é apenas a de um imperador, mas a de um ser humano que enfrentou as mesmas perguntas e desafios que todos enfrentamos. O que significa realmente ser forte em meio à adversidade? Como podemos manter a paz interior quando o mundo exterior parece desmoronar? Marco nos mostra que o verdadeiro poder não está em controlar os outros nem em acumular riquezas, mas em dominar nossas próprias mentes, encontrar clareza e propósito em cada ato, em cada decisão. Talvez todos possamos nos perguntar: que legado estamos construindo nós? Podemos viver com a mesma integridade, compaixão e propósito que ele buscou? Talvez não governemos um império, mas cada um tem um papel único em seu próprio mundo. Se podemos aprender algo com Marco Aurélio, talvez seja este convite a olhar para dentro e encontrar em nossa vida diária esses princípios eternos que nos permitem ser não apenas líderes, mas seres humanos plenos. A história continua, e a escolha de como enfrentá-la está em nossas mãos. Que caminho tomaremos nós? Estou empolgado para conhecer suas histórias de superação sobre este tema. Compartilhe suas vitórias, seus desafios e suas experiências nos comentários. Se não souber o que comentar, escreva: "Obrigado pelo seu legado, Marco Aurélio", para mostrar que finalizou nossa sessão, e não se esqueça de se inscrever se este conteúdo ressoa com você e com seus valores para viver com sabedoria estoica. Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Aproveite a oportunidade de expandir seu entendimento do estoicismo
com novas sessões recomendadas. Até nosso próximo encontro, lembre-se, você é o único dono de sua percepção, o criador de sua paz e o guerreiro de sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.